Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu estou aqui hoje para falar sobre batalha espiritual. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de dar um like, porque isso ajuda muito na relevância do meu canal no YouTube para que mais pessoas possam compartilhar. Eu gostaria também, se você não é inscrito, você se inscreva. E não se esqueça de ativar no sininho todas, porque aí você vai receber as notificações dos meus vídeos, tá? Então tá. Então, roda a vinheta! Bom, eu quero falar aqui sobre a batalha espiritual, como que é a batalha espiritual na Bíblia, como vencer a batalha espiritual. A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante as suas vidas cristãs, né, com o caminho com Deus, né, contra as forças das trevas. É a luta dos cristãos do bem contra o mal, contra o inimigo das nossas almas, né. A expressão batalha espiritual não está na Bíblia, tá? Mas por que tem essa expressão de batalha espiritual? Eu vou explicar para vocês. É uma palavra que foi criada, né? Por quê? Porque tem a ver com as lutas que há na Bíblia Sagrada, tá? O conceito de batalha espiritual não está ausente na Bíblia Sagrada. Biblicamente, a batalha espiritual é a sua realidade que não pode ser subestimada, tá? Porque acontece mesmo essa batalha espiritual em nossas vidas. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos, tá? Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja, porque tem os exageros, e também tem aqueles que subestimam, ou seja, acham que não existe demônios, que não existe coisas espirituais do mal, né? Mas existe, nós sabemos que existe, né? Mas é verdade que isso faz com que algumas teológicas acabam transformando o evangelho, distorcendo o evangelho de uma forma que não está na palavra de Deus. Isso é pecado, né? Por isso que a gente fala heresia, né? E Deus é muito sério com a sua palavra, porque diz que se você tirar um tio, acrescentar um tio da palavra de Deus, você será anátema, ou seja, você será arrancado da presença do Senhor. Entende? É uma coisa muito séria a palavra do Senhor. E tem que ser muito bem interpretada, usada. Se você não sabe, não fala. Ore e peça para Deus discernimento, tá? Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã.
Neste estudo bíblico, entenderemos que a Bíblia, de fato, ela diz sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual na Bíblia. Como foi dito, apesar de o nome batalha espiritual não ser encontrado especificamente assim na Bíblia, há muitos versículos que tratam sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que do começo ao fim, isto é, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis, no capítulo 3. Esse capítulo retrata a tentação e a queda do homem no pecado, quando Eva foi tentada pelo inimigo, que se transformou numa serpente, e ela desobedeceu ao Senhor. E desobedecer ao Senhor é falta de santidade, né? Deus pediu obediência para eles. E Deus falou que eles podiam comer de tudo que havia ali naquele jardim, no jardim do Éden, mas daquela árvore, aquela fruta não era para comer. Mas Eva deu ouvidos ao inimigo, ela foi tentada, né? O inimigo foi falando, ela não conseguiu resistir à tentação, à sedução de Satanás. E ela caiu, envolveu seu marido também, o Adão. Ele também comeu, também foi tentado. Ele comeu desta fruta que a gente não sabe qual é. Não está escrito na Bíblia qual fruta que é. Mas era uma fruta, né, maravilhosa, e eles não conseguiram resistir. Entendeu, meus irmãos? Um exemplo, e outro exemplo que a gente pode ver também, bom, também tem assim, desde muito cedo, o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. É isso que ele faz, afastar o homem da presença do Senhor. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer a oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então, é no Novo Testamento que encontramos os textos que tratam com maior Sai daqui! Sai! Socorro! Guarda! Guarda! Jesus! Jesus, eu sei que você me abandonou! Nossa verdadeira guerra é contra o reino das trevas. Boa noite, tudo bem? Alexandre, eu vou te matar, cara. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que esse cara pensa que é? Um cara que quase te matou, fez um estrago na igreja do pastor Walter. Isso está tomando conta da sua mente, irmão. O diabo quer alcançar sua alma, suas emoções. E num vacilo seu, numa brecha... Meu irmão, olha aquilo ali, velho. Olha aquilo ali, velho. Me ajuda, João. Parece coisa do capeta. Coisa do capeta? Que amor, paixão é coisa do capeta? Eu não vou sair. Eu rastejo no caminho de pecado de vocês. Eu estou aqui para colocar você no seu lugar. Ou melhor, para o lugar que o Senhor determinar. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então, é no Novo Testamento, com maior profundidade e de forma prática, a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou
seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para que não cedessem, para não cederem, né, à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental, tá? Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Não orai e vigiai, mas vigiai e orai. Está escrito em Mateus capítulo 36, versículo 41. E em Marcos capítulo 13, versículo 33. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes, que resistam firmes na fé. Por isso que porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está escrito isso em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Esses versículos que eu estou passando para vocês é do Novo Testamento, que é o que mais fala, né, sobre essa batalha espiritual. Claro que no Velho também tem os livros que falam de batalha espiritual. Nós temos um exemplo, né, além do Gênesis 3 que eu citei agora, a Jó, né, o livro de Jó, ali fala. Mas, sem dúvida, é o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares. Por isso que eles arrumaram este termo, batalha espiritual. Tá? Por exemplo, para se referir aos embates que os crentes enfrentam nesta terra. Então, frequentemente, Paulo fala da caminhada da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta e um exercício de resistência. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Também ele fala em Efésios, né, que fala muito sobre isso, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Também fala em Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Né? Timóteo era um discípulo de Paulo, de Jesus de Paulo, né? De Jesus e de Paulo, tá? Ele, vamos dizer assim, que ele trabalhava junto com Jesus na obra, né? Então, uma corrente de ideias, tá? Que prega que a validade de uma doutrina, né, ela só é válida pelo seu bom êxito, tá? Prático e especialmente aplicado ao movimento filosófico, né? O movimento filosófico norte-americano baseado de ideias de Charles Sanders, tá? Charles Sanders Peirce, foi de 1839 a 1914, e também William James, de 1842 a 1910, tá? O misticismo que nós vamos falar aqui é uma inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. É uma crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens de Deus, tá? Então, é isso. E o sincretismo é praticamente quase a mesma coisa, tá? Então, falando aqui, né, dessa batalha espiritual, né, falando dessas como fala, práticas, né, cristãs, então tem isso. Algumas das práticas conhecidas desse meio são quebra de maldição, especialmente maldição hereditária, mapeamento espiritual para subjugar espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca, crença de possessão demoníaca em cristãos verdadeiros. Existe sim
um endemoniamento de pessoas que não são cristãs verdadeiras, que não seguem a palavra, que não amam a Deus de verdade, que é tudo um superficialismo. Sim, existe, mas aqui no caso nós estamos falando de cristãos verdadeiros. Então, eles falam que os cristãos verdadeiros podem ficar endemoniados. Então, só se Jesus permitir. Entendeu? Se Deus permitir, nada sai do controle do Senhor. Entendeu, meus amados? Seja o grupo que subestima, seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados, tá? A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio, tá bem, meus amados? Exige equilíbrio, tá? As características da batalha espiritual. Vamos falar algumas delas. Quando olhamos o que realmente a Bíblia diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete. O capítulo 6 da carta de Efésios é um dos textos que trata com mais detalhe essa questão. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual, ok? Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e importância, tá? Como diz em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. A Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados, né, e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. É uma hierarquia de demônios, né? Principados, príncipes, potestades, poderes, né? Como fala, príncipe das trevas, hostes, né? Que são, por exemplo, são um conjunto de demônios, tá? E isso fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Com isso, Paulo quer dizer que Satanás e seus servos, os que foram junto com ele expulsos dos céus, né, formam um grupo, um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império, tá? Desse império do mal, tá? E como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer a oposição a Cristo e à igreja. Sempre ele faz isso. O desejo deles, dessas hierarquias de demônios, né, de Satanás, é destruir a obra de Deus nesta terra aqui. E na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados, como está escrito em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 16. É interessante saber que a palavra cilada, traduz um termo que vem de uma raiz grega que significa literalmente método. Cilada, igual a método, né? Isso significa que Paulo diz que Satanás possui um método, tá, bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base nesse método
que ele lança dardos inflamados. Ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Tá? Ele mira bem, para pegar mesmo. Que nem um bom atirador, que quer atirar na sua presa, né? Então, ele mira e acerta. Por isso que nós temos que orar, vigiar e orar. Tá, meus amados? Jesus disse isso. Como você pode lutar e vencer a batalha espiritual? Os adeptos do movimento de batalha espiritual só poderá ser vencida com certos rituais. Rituais fortes, com quebras de maldições e com um mapeamento espiritual. Esse pessoal que supervaloriza Satanás, né? Então, para eles, a forma de derrotar o inimigo é dessa forma: descobrir, fazer um mapeamento espiritual, tá? Segundo eles, tudo isso serve para identificar demônios territoriais e familiares e coisas desse tipo. Uma vez identificado, esses espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos. Por outro lado, a Bíblia diz algo completamente diferente disso. Aqui podemos dizer que a Bíblia fala da vitória na batalha espiritual, na guerra espiritual, em dois aspectos diferentes. No primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Isto significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou os principados e potestades. Isso diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15. A obra de Cristo é perfeita e suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram despojados por Cristo. Então podemos dizer que de certo modo lutamos numa guerra vencida e contra um inimigo vencido, derrotado, tá? Através de Cristo, o crente pode vencer a batalha espiritual. Num segundo aspecto, a Bíblia diz ainda é necessário que nós nos posicionemos como cidadãos do reino dos céus, diante das investiduras malignas. Efésios capítulo 6 é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que, apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ele enfatiza o conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere e vigie e permaneça firme. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus, para que ele possa resistir no dia mau. Está escrito na carta aos Efésios, em Efésios capítulo 6, versículo 13. O crente só na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Repetindo, o crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Por isso Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida
ele foi vitorioso, porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. Está escrito isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 17 e 18. Então, meus amados, é assim que vencemos a batalha espiritual. O papel do crente na batalha espiritual. Como tem que ser, né? É fácil perceber que o falso ensino que diz na batalha espiritual, né? Nessa corrente, esse grupo, que o crente deve ser um caçador de fantasmas. Um caçador de fantasmas, não, de demônios, né? Não é bíblico isso. Até parece aquele caçador de pokémons, aquele joguinho que tem no celular, não sei se tem ainda ou não, mas eu me lembro de uma época, não faz muito tempo não, que o pessoal brincava de caçar pokémons através do celular. Aí aqui no caso, esse grupo, eles querem caçar demônios, tá? Da forma deles, né? O verdadeiro ensino bíblico, que Cristo derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Esse é o verdadeiro ensino bíblico. Esse é o verdadeiro ensino bíblico, que Jesus Cristo, ele já derrotou Satanás e os seus adeptos, ou seja, os anjos do mal, e já garantiu a vitória, tá? A vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora, cabe a nós apenas resistir à fúria do inimigo, derrotado, mas astuto, né? Enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo, né? Porque nós temos que continuar cumprindo o ide de Jesus Cristo, como diz em Marcos 16:15, né? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em meu nome, curando os enfermos, expelindo os demônios, né? Jesus Cristo diz isso. A vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta guarda sobre um território já conquistado, tá? Por isso que fala batalha espiritual. Eles inventaram esse termo, né? Porque tem a ver com várias palavras, principalmente as que Paulo dizia, né? Combate, né? Batalha de soldados, mas é batalha espiritual. Isto é verdade, né? A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual. Ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esses ataques pelo poder e o fortalecimento de Deus. Isso fica claro, tá? Quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus, tá? Sem dúvida, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Ela existe. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é a batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão saiba isso, tá? Eu termino aqui e eu quero agradecer pela atenção de vocês que ouviram e viram este vídeo, agradecer. E eu quero desejar de coração, de todo o meu coração, que Deus esteja visitando cada um, que Deus esteja dando um esclarecimento através dos versículos, abrindo a mente de vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu desejo a todos vocês, Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.